que palavras te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor, Jesus. A garantia da nossa salvação não é o batismo que o pastor faz, é o batismo que Jesus faz. E Jesus, a Bíblia fala, não batiza com água, ele batiza com fogo, batiza com o Espírito Santo. Então, logo mais, às 19h30, nós teremos batismos ali na casa de oração e nós nos sentiremos muito honrados com a sua presença, né? Não vamos citar o nome daqueles que vão ser batizados, não. Mas estarão ali e nós estamos muito felizes por causa disso, né? Porque, olha só, a palavra de Deus diz assim, que aquele que ganha almas, sábio é. E tem outra coisa que fala também a palavra de Deus, que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Tem gente que quer ganhar o mundo, né? Mas nós queremos ganhar uma alma, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, um bom dia para você, uma boa audiência, né? E que Deus te abençoe rica e abundantemente. Bom dia, Celso Sumido. Bom dia, pastor Hernani, bom dia a você, ouvinte, internauta do programa Ponto de Encontro. Eu falava em off aqui com o doutor Hernani. Acontece situações imprevistas que você de repente sequer imagina, mas conforme o senhor sabiamente disse, faz parte da vida. Mas estamos aí, firmes e fortes na presença do Senhor e levando esta mensagem, aliás, a única mensagem que pode salvar o mundo. Não é verdade, doutor? Evangelho quer dizer poder de Deus. Não é para ter casa, não, né? Muitos pensam, né? Evangelho é poder de Deus para ter carro, para ter casa, para ter mansão, nada disso. Evangelho é poder de Deus para a salvação. Isso que é evangelho, é poder de Deus para a salvação. Às vezes não ter casa e mansão. Todo aquele que crê, né? E evangelho também são boas novas, mas não é dizer assim, ó, lá no Mercadão tá baratinho, lá não sei o que tá baratinho, não é isso não, boas novas não é isso não, são boas novas também de salvação para todo aquele que crê, isso é que é evangelho. Verdade. Não é verdade? Bem, nós temos aniversariantes, né, da semana, né, e eu queria mandar um abraço, um alô para o Marco Antônio. Alô, Marco Antônio, né? Nós queremos, Marco Antônio, muito bem a você. Você sabe disso, não é? E Marco Antônio, no dia 12, agora completou mais um ano em sua existência. Ele está meio sumido, né? Mas tem pessoas que somem, mas não desaparecem da nossa mente, né? Do nosso coração. Estão sempre presentes conosco, né? Marco Antônio, parabéns para você por mais um ano em sua existência e parabéns para todos os demais aniversariantes também da semana. Você tem e tem aqueles que desaparecem, mas de vez em quando dá guarda-graça, né? Tem uns marcantônios que desaparecem, mas de vez em quando marcam a sua presença. Bom, pastor Luiz Carlos, que congrega na Assembleia de Deus na SEAB, fez aniversário também no domingo passado, então a gente está reiterando aí nossos votos de felicidade. E eu vou incluir ainda no hall, né? Tem também um tal de seu Celso Martins, o sumido, que fez aniversário dia 12 de junho também. 12 de junho também? Não está relacionado. Pois bem. Celso Martins também? Isso, 12 de junho. Agradecer ao bom Deus, né, por essa dádiva, né? 61 primaveras, olha, mais de meio século. Eu sou um homem do século passado, doutor. É verdade. Eu queria incluir no dia, entre os aniversariantes, os namorados, né? Os namorados. Viu, Betinho? Porque foi aniversário deles também, no dia 12. Zé Ricardo. Dia dos namorados, na verdade. Um dia especial, né? Parece que o comércio fica tão feliz, né? Não é porque dá presente, não, né? É porque ele vende, né?
É verdade. O comércio não dá presente para o namorado, ele vende presente, fica todo feliz, né? Parece que este ano o pessoal resolveu realmente, né, mexer no bolso, né? Mexer no bolso. Tem crise nessa hora, não Mas tem, né? É tão gostoso, né? A Bíblia fala que dar é muito melhor do que receber. E ainda tem mais ainda. Há aqueles que dão e eles sempre têm. E há aqueles que economizam para a sua própria ruína. É muito interessante. Ainda fala assim também, que não é rico. Olha como é que é interessante. Não é rico aquele que, por mais que tenha, ele sempre deseja para si e nunca sobeja para os outros. Então dar é melhor do que receber, né? Dar olha, é por isso que é maravilhoso. Sabe, né? as palavras do Salomão. A palavra de Deus é maravilhosa, né? É tão gostoso a gente saber, assim, por exemplo, o amor de Deus não é um amor platônico, não é verdade? Não é um amor filial, paternal, é um amor ágape. O amor ágape é aquele amor que ama sem pensar em receber nada em troca. A pessoa, Deus, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou o mundo. Agora, e como é que o mundo está fazendo com Deus? Quer dizer, uma boa parte do mundo não acredita nem que Deus existe. Agora, Deus está preocupado com isso? Você achar que não existe, que achar que ele está dormindo, que ele não está fazendo nada? Não, Deus não está preocupado. Deus é acima de tudo, né? Ele é chamado de Elohim, na verdade. É um Deus criador, né? É um Deus Elion. Elion quer dizer um Deus altíssimo. Está acima de tudo que você pode imaginar. Aliás, doutor, tem uma dupla chamada Edson e Thelma, que eles cantam os nomes de Deus Jeová e citam, né? O Elion, Deus nas alturas, Elohim. É verdade. Muito interessante. Os nomes de Deus. Jeová, Rafá, Samá, você que se gosta muito do hebraico? Rafá significa o Deus que sara. Que cura. Né? Chamar, né? que ouve, né? que o Rafá é que cura a gente também. Mikadiskin, que santifica, né? Mikadiskin, né? Mikadiskin. Um justifica e o outro santifica, né? E o outro santifica, né? Graças a Deus, então, por esse Deus tremendo. Agora, a palavra de Deus fala assim, que Deus é um Deus zeloso e tardio em irar-se. Olha que coisa interessante. Mas Deus é grande em ira. E quem pode suportar a ira de Deus? Eu já ouvi o Papa Francisco dizer que Deus não é juiz. Deus não é juiz, Deus é misericordioso. Só pegou uma parte, né? Mas o Papa Francisco está esquecendo de ler a Bíblia, não é verdade? Porque a palavra de Deus fala que Deus, não é? Está escrito lá em Naum, no Velho Testamento, não é verdade? Que Deus é um Deus tremendo, um Deus zeloso. E ele vai julgar o homem com justiça. E no capítulo 1, versículo 3, não cortando o senhor, diz assim, que ele não tem o culpado por inocente. Que coisa, né? Não tem. Não. Você pode exculpar o culpado. Você pode, mas Deus não desculpa, não. Se você estiver errado, ele vai punir você. Não tem jeito, não é verdade? Agora, é bom a gente pensar também, sabe, de uma coisa? É que quando Deus criou os anjos foram criados sabendo o que era o certo e o que era errado. Deus, os anjos sabendo assim, né? Agora, Deus não criou o anjo para fazer o bem e nem criou o anjo para fazer mal. Criou sabendo o que era o bem e o que era o mal. Agora, quer fazer o mal? Problema seu. Até os anjos tiveram liberdade. Até os anjos. Né? Agora, quer fazer o bem? Problema seu também. Agora, se fizer o bem, está fazendo a vontade de Deus. E se fizer o mal, está fazendo aquilo que Deus permite você fazer. Mas de tudo que você fizer de mal, Deus vai pedir contas a você. Isso aí não tem. Agora, o homem não foi criado sabendo o bem e o mal. Foi criado na inocência. Mas um dia ele passou a saber o que é o bem e o mal. Agora, se Deus não perdoou os anjos, e se você ler lá na carta de Judas, amigo, está escrito que, na carta de Judas, que tem anjos guardados, encerrados em algemas de trevas, em abismos de trevas, até o dia do juízo, porque são anjos tão perversos
Eu não sei nem o que eles fariam se eles estivessem soltos andando por aí, como tem outras tantas entidades por aí fazendo mal para as pessoas, né? Mas eles estão guardados até o dia do juízo. Agora, se Deus não perdoa o anjo, vai perdoar o homem, o que o homem é melhor? Naturalmente, o homem foi feito à imagem de Deus, à semelhança de Deus, mas Deus vai cobrar o homem por causa disso. A Bíblia fala que Deus não trata de boi, não trata de cavalo. Deus não vai julgar cavalo, não vai julgar boi, não é verdade? O boi, se atravessar a rua, é problema dele, mas Deus não vai dizer, fez coisa errada, por isso que morreu. Agora o homem não. Doutor, quando eu me encaminhava para o programa, eu fiquei pensando assim, o semblante das pessoas, tipo assim, eu surgi, apareci no mundo criado por Deus, mas eu vou em meio à massa, vou junto com a multidão. Mas peraí, de onde que eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Quais seriam os dias finais da minha vida? Não é uma coisa interessante isso? Você, às vezes, só participar de massa, de manobra, ou seja, eu estou aí, não quero nem saber quem pintou a zebra, eu vou aproveitar. Mas espera um pouquinho. Mas um dia, eu tenho uma impressão que num determinado tempo da minha vida, a ficha vai cair. Espera aí, de onde que eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Não é por aí, doutor? A palavra de Deus ensina, gente, que ninguém vive para si. E ninguém morre para si também. É um despertamento, né? Ninguém vive para si, ninguém morre para si. Se nós vivemos, nós somos de Deus. Se nós morremos, nós também somos de Deus. Quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. No mínimo, sugere o Criador, né? Com certeza. E um dia, então, nós prestaremos conta. Agora, tem muita gente que pensou, por exemplo, os saduceus, que era uma seita dos dias de Jesus. Aliás, eu vi o programa, estava muito interessante, tá? Estava muito interessante. Olha, até o César estava vendo o programa. Ponto de encontro, não posso perder. Mesmo quando eu não estou no encontro, eu fico ligado no ponto. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, é interessante, né? Então ele achava que, por exemplo, se você fizesse o bem, Deus abençoava você. Aqui na vida. Fizesse o bem. Só o bem. Parece até como a religião de hoje, né? Nossos dias. Fizesse o bem e Deus abençoa você. Agora, se você morrer, acabou. Que é isso, rapaz? Pensando que é assim? Que trabalho teria Deus de criar o homem, né? Para nada, né? Praticamente, né? Quer dizer, uns se desfrutam aqui. Agora, é muito interessante, amigo, você saber que a salvação não depende de você, para você ser salvo. A salvação só depende de Deus. Não é verdade? Deus é quem salva, não vem das obras. Tem muita gente que quer fazer caridade para ser salvo. Está perdendo seu tempo. A Bíblia fala, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ela vem pela graça de Deus. Graça é um favor que você não merece. É pela graça. Basta você aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Basta você crer. Isso é salvação. Agora, as coroas são recompensas, né? Você já reparou, por exemplo, quando um carro de Fórmula 1 chega ao final da corrida, alguém ganha, na verdade, e alguém coloca uma coroa na cabeça dele. É a recompensa, é o prêmio, não é verdade? Então o prêmio, galardão é prêmio, é recompensa, não depende de Deus. Depende só de você. Agora, se você não fizer nada, ou se você for um crente e não fizer nada, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser simplesmente salvo, mas não vai ter nenhuma recompensa. Entende? Porque Deus vai criar novos céus, nova terra. Você está pensando que não vai ter nação, não? Na verdade, Deus não está querendo salvar um vagabundo, não. Eu vou falar claro mesmo. Porque tem muita gente que pensa que você vai, quando Jesus vier salvar, você vai ficar adorando a Deus 24 horas. Isso não tem sentido nenhum. Vai ficar lá sentadinho adorando a Deus 24 horas. Há muito trabalho, né, doutor? Tá doido. Agora, imagina, né, esse universo. Nós, por mais que nós saibamos, ainda não sabemos conforme nos convém saber. Então, esse universo tão tremendo, tão imenso, como é que você acha que isso tudo é sustentado? Com trabalho. Não é verdade? Então, tem anjos destacados. Por isso que a Bíblia fala que nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades, né, que estão no ar. Potestades são anjos de poder que tem no ar. Entende? Contra as hostes espirituais da maldade. Olha só, existem hostes
Existem seres espirituais de maldade que atuam nos filhos da desobediência. Nós temos que lutar contra esses. Deu para entender? Agora, se você está aí deitando, rolando aí, só, não, eu estou salvo, você vai ter no final uma decepção, entende? Então, o ponto de encontro está aqui também para orientar você. As nossas variedades, as variedades do ponto de encontro. Celso, você tem variedades? Mas pelo seu semblante, doutor, muitas coisas aconteceram nessa semana, né? O senhor falou de Copa do Mundo, me chamou a atenção que, segundo uma pesquisa, mais de 50% dos brasileiros não estão nem aí para a Copa. Aí alguém sugeriu, mas... Eu acho que estão mais para a cozinha do que para a Copa. Mas por que seria isso? Aí alguém disse assim, a situação no Brasil parece que não está empolgando muita gente. E eu achei interessante que teve um cientista político, ele entrevistado, Marcos Nobre, ele disse que a falta de legitimidade do governo brasileiro é uma das causas. Eu falei, mas como? Um presidente que não foi eleito pelo povo, não é? E depois a questão de você governar com as Forças Armadas. Pensando bem, doutor, isso é bastante grave, não é? É muito difícil. Eu não sou analista político, não é verdade? Mas, quando perguntaram a Jesus, qual é o sinal que o Senhor dá da sua vinda? E ele falou assim, vai ser como nos dias de Noé e como nos dias de Sodoma. E como é que era nos dias de Sodoma? A terra estava toda corrompida. E não é o Brasil que está corrompido. O mundo. É o mundo que está corrompido. E a terra estava cheia de violência. Não é no Brasil que tem violência. O mundo inteiro tem violência, não é verdade? E existe uma violência assim, provocada, e tem violência até acidental. Quer dizer, ontem, por exemplo, a rainha lá da Inglaterra estava homenageando 75 pessoas que foram mortas num edifício que pegou fogo por si mesmo. Isso é uma violência. Pode falar que é um acidente, mas é uma violência. 75 morreram assim, sem mais nem menos, e sem chance de saída daquele fogaréu. E, doutor, fizeram uma obra lá. E dentro do que a gente está falando rapidamente aqui da situação no Brasil, as constantes greves, né, sindicais, as greves das instituições também primordiais da sociedade, como saúde, educação, segurança, as polícias também, né, transporte, e com uma greve sem precedente que foi dos caminhoneiros. Olha, realmente, a gente parar para pensar, o brasileiro não tem nenhum motivo para comemorar coisa alguma, não é por aí também? O brasileiro, o De Gaulle, ele falava que o Brasil não é um país sério, né? Você concorda com o De Gaulle? Eu acho que ele está certíssimo. O Brasil não é um país sério. Porque você imagina, nós não estamos lutando com dificuldade. Agora, parar o Brasil para assistir a Copa do Mundo, isso é uma brincadeira. Por exemplo, eu vi um pouquinho... É uma brincadeira, isso é interessante. É uma brincadeira. Eu via, vamos dizer assim, os gols do Flamengo e Palmeiras, eu vi. E porque houve uma falta num jogador lá, tá entendendo? De repente surgiu uma briga em campo e foram expulsos 3 jogadores de cada time. Meia dúzia. Gente, um troço completamente absurdo. Isso se chama o quê? Violência. E pessoas que estão ali que são ícones, né? Que estão representando então, o futebol uma virou isso também. Sem mais nem menos, o camarada perde um gol. Sem mais nem menos... E a alegação de um deles, olha, não, é porque ali a gente somos pessoas, somos amigos e tal, mas o sangue ferve, então a gente perde um pouco o controle. Mas chamou a atenção também, doutor, aonde andam os políticos dessa região? Tudo em face daquilo que nós já falamos. Segundo dados, cidades como Porto Velho tem só 3% da população que possui rede de esgoto. Olha que coisa tremenda. Porto Velho. Belém, mais de 80% das casas não possuem também rede de esgoto, uma das maiores cidades do norte do Brasil. E fica pensando, onde andam os políticos? O que eles fazem, né? A gente está falando de capitais aqui, depois fala de Macapá também. Enfim, engrossam essas estatísticas cidades que não têm ainda rede de esgoto. E, concluindo, isso leva a população a ter um índice de saúde comprometido, ou seja, as doenças proliferam até em decorrência disso. Celso, aqui em Itaperuna, mas tem uma ponte aqui, né, aqui no frigorífico,
Quantos anos vocês começaram a fazer aquela ponte? Há décadas. Não é verdade? Então, e por que não terminou? São coisas que, quer dizer, foi feito orçamento, foi feito tudo direitinho, né? E de repente fica lá abandonado. Mas tinha que ter uma explicação, não tinha que ter uma explicação isso? Devia ter uma explicação e devia ser punido aquele que não cumpriu com o seu dever. Entende? Agora... Como iria beneficiar a cidade, né? Com certeza. Agora, a palavra de Deus fala assim, que não havendo sábia direção, não é? Se a direção não for sábia, o povo cai. Agora, na multidão de conselheiros, não é de espertalhões, não, de conselheiros, há segurança. Quando você tem bons conselheiros, você tem boa segurança, é um país seguro. Agora, você não tem conselheiro, você fica ouvindo esses políticos falando aí, é tudo demagogia. Quer dizer, cada um fala uma coisa, agora fala uma coisa, depois fala outra coisa. Não há seriedade naqueles que falam. E, infelizmente, até mesmo aqueles que se dizem servos de Deus, estão adotando uma postura, vamos dizer assim, incompatível com a fé que eles professam, não é verdade? Então, agora eu pergunto, se você não tem um lugar onde você pode ir e vir, né, caminhar com decência, né, um asfalto, um calçamento, rede de esgoto, para que política? Hein? Eu falo assim, Celso, que o Brasil houve um tempo que tinha dinheiro para guardar, tinha dinheiro para gastar, tinha dinheiro para fazer obra, tinha dinheiro para dar propina. Tinha. Porque o petróleo, ele chegava a até 120, 130 dólares um barril de petróleo. E produzia mais de 2 milhões por dia de petróleo. Então tinha. Mas só que esse tempo acabou. Agora você não tem dinheiro para guardar, não tem dinheiro para gastar, não tem dinheiro para fazer obra, não tem dinheiro para dar propina, não tem dinheiro para mais nada. Quer dizer, estão usando a propina ainda. Quer dizer, e se usar a propina, vai sobrar menos recurso ainda. Então, nós estamos vivendo uma época difícil e quem for administrar vai ter dificuldade. Não só o município, como o Estado, como o país, vai ter dificuldade de administrar. E em cima do que você está falando aí também, uma coisa bem agravante, aquela notícia que foi veiculada nos meios de comunicação da deputada, né, que foi candidata, aliás, foi nomeada no Ministério do Trabalho, né? Do Trabalho. Da senhora Cristiane Brasil. E agora, na segunda fase, ela foi condenada, né? E o que eu achei mais interessante, ela tinha sido afastada porque ela tinha um problema, ou seja, uma causa trabalhista com um motorista seu particular, olha só. E nesse meio tempo foi nomeada no Ministério do Trabalho. Ministro do Trabalho. Parece que de repente caiu a ficha. Peraí, não pode. Ser a ministra do Trabalho, tem uma dívida, vamos colocar assim, trabalhista com o seu próprio empregado. E interessante que já está na segunda fase, ou seja, esse inquérito, mas me chamou a atenção o depoimento dela. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não devo nada. Enfim, não é incoerente demais, né? É por isso que nós andamos nessa situação toda. Quer dizer, o ministro do Trabalho com a dívida trabalhista. Doutor, o senhor acha que eles recobraram o sentido assim a tempo? Porque, olha só, estavam nomeando uma ministra que... É um tipo de propina também, né? Você me apoiar, eu faço isso para você, faço aquilo. Né? E o problema foi esse, que depois nomeou um cidadão lá no Ministério do Trabalho, onde os sindicatos, né, tinham alguns privilégios, e até em detrimento, pela ordem de chegada, seja dos pedidos, não levava em consideração não a ordem, mas sim o benefício que eles iam ter. Que coisa tremenda. Né? É isso aí. Ô Celso, você sabia que a Casa de Oração, ela está completando 140 anos de existência no Brasil. Mais de Casa um de século. Ó, 140, são 140 anos. E a Assembleia Legislativa do Espírito Santo comemorou essa data. Olha que maravilha. E eu queria dar os parabéns para as casas de oração. A gente não tem ideia, Celso, do serviço social que as casas de oração fazem. E, por exemplo, ali nós temos a EPAVO. A EPAVO, né? É um abrigo dos anciãos, dos idosos. Uma coisa assim maravilhosa com a oração.
Aqui no Espírito Santo nós temos pessoas que cuidam de drogados, né? Temos hospitais evangélicos, tudo de casa também de oração. Né? E às vezes não é nem assim reconhecido, né? Não é e os divulgado. missionários? É. E os missionários enviados pelas casas de oração estão lá na África, estão na Ásia, tá entendendo? Estamos Inclusive, o Walter, no ano passado, estiveram no programa Ponto de Encontro. é, aqui, né? o Walter, por exemplo, né, Gonçalves, né? Ele está lá Na Europa? Não, como é que é o nome? Esqueci agora até o local dele. Naquele está também, né? E Parece que nos países da antiga União da Iugoslávia, parece. Bósnia, né? Parece. Bósnia, Bósnia. Isso, uhum. Bósnia Herzegovina, né? Isso. Então, Walter também está lá, tudo pela casa de oração. Então, eu queria dar os parabéns e agradecer a Deus também pela existência da casa de oração. É uma igreja, vamos dizer assim, indenominacional. Casa de oração é um lugar onde a igreja reúne, mais nada. Agora, é indenominacional e é uma igreja também que não se desfaz das outras igrejas, Isso é importante, né? não discrimina as outras igrejas, porque tem igrejas evangélicas que discriminam outras igrejas. Eu sou batista, tá entendendo? Só os batistas vão ser salvos. Que não é que está escrito isso? Entende como é que é? Não, eu sou da Assembleia de Deus. Tá entendendo? E se você não falar em língua, você não é batizado com o Espírito Santo. Olha só. Cada um tem uma postura, entendeu? Que não é. A casa de oração é diferente. Você qual igreja? Eu sou da Igreja Batista. Ô, meu irmão, né? Que Deus o abençoe. Você tem uma palavra para nós hoje aqui? Olha que coisa bonita. Amém. É bom quando você há é da essa Assembleia, compreensão. você é da Assembleia de Deus, você fala em língua, Você sabe interpretar a língua? Amém. Sem interpretar. Então fala em língua para nós, interpreta para nós. Maravilha. Vai ver o que o Senhor está falando para nós. Deu para entender? Uma vez foi até um pastor na nossa igreja, e ele, ninguém pediu para ele falar em língua, né? E ele falou em língua mais ou menos uns 10 minutos, mais ou menos. E depois que ele falou em língua, eu perguntei: o senhor sabe o que o senhor falou? Eu falei: não sei não. Tem a menor noção. Então perdemos 10 minutos. Perdemos 10 minutos. Parece, doutor, que alguns pegam esse texto. A gente já teve, assim, estudos, assim, até porque você está na escola bíblica dominical, então durante o ano e anos, passam vários estudos. E alguém disse que, por exemplo, pega aquele texto ali que fala que quem fala em língua edifica a si mesmo, então, quem diz, é uma vaidade também, né? Eu estou edificando a mim mesmo, não quero nem saber Mas você tem que falar sozinho com Deus. Sim, pois é. Não na comunidade. Na comunidade. Então a pessoa Comunidade, esquece. a Bíblia só fala: se você só pode falar em língua, se tiver outro que interprete. Não traz confusão, né? Isso é o que está escrito. Senão quem está lá fora vai dizer: ó, só tem maluco aqui. Está escrito tudo isso aí. Bem, então eu disse que parabéns pelas casas de oração, 140 anos no Brasil. Né? Elas chegaram no Brasil há 140 anos. Bom, para quem não sabe, domingo passado eu fiquei bobo, falei: caramba, perdemos o prestígio, perdemos a noção, perdemos tudo. Domingo passado foi o dia do pastor, Sérgio. É mesmo, mas É mesmo? Ô, gente. Que legal. Não, mas não é engraçado, no ano passado a gente até foi falado aqui nessa mesma data, mas eu acho que o excesso de noticiário, convenhamos, né? A semana também foi recheada, né? Como alguém esqueceu no final do ano, o dia da Bíblia também. O dia da Bíblia. No dia do programa, ele estava até lá no monumento, a Bíblia, e falou: gente, hoje é o dia também que se comemora. Segundo domingo de junho é o dia do pastor. Então, você que é pastor, olha, parabéns, de ponto de encontro. Eu fico pensando assim, né? Mas eu vou contar uma história de um pastor, né? Que, como às vezes tem pastores que trabalham pelas ovelhas, né? Lutam pelas ovelhas, se expõem pelas ovelhas, né? Então, um pastor, certa vez na sua igreja, ele falou assim: vamos ver se o pessoal gosta mesmo de mim. Uhum. Não é o pastor, vamos ver se o pessoal gosta de mim, né? Ele falou assim: olha, gente, por favor, a igreja é cheia, né? Cheia mesmo, né? Ele falou assim: olha, se você tem alguém nesta casa que já ajudou a você na sua salvação, levante-se do seu lugar e dê um abraço nessa pessoa. Levante seu lugar, procura aí aquele que ajudou você, que trouxe uma palavra para você, que orou por você. Procura esse irmão, não é verdade? E dá um abraço nele. Aí diz ele que levantou todo mundo, foi aquele reboliço. E sabe como é que ele ficou lá na frente? Sozinho. Sozinho. Ninguém foi dar um Para testar abraço.
Ninguém foi dar um abraço no pastor. Eu falei, meu pai. Há quantos anos do termômetro É verdade. da salvação? Mas os pastores, pastores de verdade, na verdade, são muito importantes. Né? E a pessoa precisa ter dom, né? Pastor é dom, não é você ter seminário, né? Tem um pastor amigo nosso que ele diz uma coisa interessante. Ele disse que tem aqueles que são chamados por Deus para pastorear, são aqueles que querem ser pastor, e tem aqueles que se fazem pastores. Você faz, pastor. É É verdade. lamentável. Ô Celso, outra coisa que eu achei interessante essa semana foi que o encontro, né? Tá aqui na pauta o É encontro. o encontro do Kim Jong-un, né, com o Donald Trump. Que é uma figura que... E eu Kim disse que foi um Jong-un. encontro do homem-foguete contra o homem-trombeta. Aí tem coisa, não é? Não é verdade? O homem-foguete. Não é foguete porque ele toda hora estava soltando um foguete e o Trump falou, esse é o homem-foguete. Não é verdade? Ele só quer saber de fazer coisa para explodir, para ameaçar o mundo, né? Inclusive foi o que você falou aí, doutor. Depois de 70 anos entre ameaças e afrontas, desde 1953, não se tinha um encontro dessa natureza entre a Coreia do Norte e Estados Unidos. Né? Agora, Trump, eu sempre digo, quer dizer trombeta. E eu tenho falado também, né, que 2018 é um ano de cegueira espiritual. Isto é, as coisas estão acontecendo e nós não estamos percebendo. E isso também aconteceu nos dias de Noé. Né? Nos dias de Noé havia aquecimento global, não é verdade? E Noé, há 100 anos, estava construindo a arca e ninguém acreditava. E de repente, no dia 17, segundo mês, o que aconteceu? Derreteu tudo. Aí veio o dilúvio, né? Levou a todos. Só Noé, só com a família escaparam. Inclusive, doutor, há opiniões de que se duvida muito de que o presidente coreano possa parar aí a construção das suas armas nucleares. É uma incógnita. E o que o senhor vê desse lado aí, doutor? Pode mesmo ser um acordo? O mundo, o Celso, nos seus pecados, ele vai de mal a pior. Então, o que você vai Vamos esperar? enganando e sendo enganado. Vão enganando. E também diz a palavra de Deus que o Deus deste século, Satanás, ele cegou o entendimento das pessoas. O presidente Para americano que proibiu. não lhes resplandeça a luz do Evangelho e sejam salvos. O presidente americano ele afirmou que não mais fariam aqueles testes ali na fronteira da Coreia do Norte, que irritavam por demais os coreanos. Em contrapartida, ele se prontificou a não mais a prática, né, Quem viver, né? quem viver verá, é isso aí. Verá. Quem viver, verá. Na hora dessa, o que deu o astrólogo? Não, mas Que deu o adivinho? não é uma coisa para Ninguém, não aparece ninguém para falar isso. Mas chamou a atenção também, doutor, rapidamente aqui, que o presidente americano teceu alguns elogios ao jovem presidente norte-coreano. Jovem talentoso, simpático e que chegou ao poder muito cedo. É verdade. E o que eu achei interessante do encontro dos dois, que eu pensei que ele, o coreano, o Kim Jong-un, ele fosse pequenininho. E não é. Parece, né? É 100%. Parecia, não. né? Por si só parecia que era pequenininho, né? Mas quando ele ficou ao lado de Trump, ele praticamente dava na orelha do Trump, né? Por cima, né? Quer dizer, o Trump tem quase 1,90 m. Mas querendo ou não, doutor, as coisas estão acontecendo, não é? Estão Em pleno acontecendo. Copa do Mundo, Numa velocidade tremenda. Por exemplo, semana que vem, o que vai ser semana que vem? o que já tem semana que vem? Fala pra nós. Eu falo. O que vai ter, Zé Ricardo? Semana que vem? O inverno. É inverno, dia 21. Tá aí, né? Agora eu Rápido, né? pergunto, tá frio aqui? Tá frio aqui? Tá virando? Isso é inverno? Que coisa, né? Entende? Lá na Rússia, por exemplo, no verão tá às vezes 10 graus. Sorte estava 30 graus. Em sorte, né? Que é Pois é, mas na Rússia tá em torno de 10 graus. não, para uma Rússia mesmo, está fazendo coisa cidades interessante. quentíssimas, né? Mas a Rússia está lá perto da Sibéria, lá do polo, né? Realmente o aquecimento global é uma realidade. Deixa eu pegar uma carona no inverno aí, que eu estava vendo um depoimento, doutor, que com o inverno chegam as doenças também respiratórias, não é? Já é uma coisa já bastante sabida, mas também
se tem notícia de que os ataques cardíacos, as doenças do coração, são mais intensas. No inverno. No inverno, interessante. É porque não é tão fácil, porque realmente o responsável pelo funcionamento do nosso organismo é o coração, não é isso? E no calor, você respira, transpira e elimina muito líquido. Então poupa o coração. Já no inverno? Já no inverno você não transpira. Você não elimina líquido. Sobrecarrega, Então então. sobrecarrega o O coração. que eu achei interessante, doutor, um detalhe, alguém aconselhando para que as pessoas... Não é bom você sentir frio, não, né? Eu vejo pessoas arrancando assim Quanto mais frio você sentir, Pior. mais sobrecarrega as doenças Não, mas do tem coração. pessoas acham que não, que maravilha, eu não sinto frio. E às vezes sentindo frio levando o corpo, quer dizer, é um trabalho desnecessário e o coração amanhã sofre danos, né? É que no inverno você tem uma constricção, um aperto. Então vai tudo para a intimidade mesmo. E o coração, na verdade, essa joia de Deus, né? Também não suporta tudo, né? Então a recomendação, casas bem aquecidas, pessoas bem agasalhadas. Essas são as recomendações para você vai driblar aí essa questão, não é? Parece tão assim inofensivo, mas que traz danos, né, doutor? Com certeza. Você talvez... é verdade, né? No dia... Agora, dia 14/6, começou a Copa do Mundo, né, Celso? Aí a Copa. E então, o ponto de encontro quer registrar o início da Copa do Mundo de 2018, lá na Rússia. Que belo país, né? E a Rússia ganhou a Arábia Saudita, né, por 5-0. Na verdade, O que quer dizer isso? Foi um bonito início de Copa para a Rússia. A Rússia. O Sheik não gostou muito não, tá? Apesar de Agora, ser diplomático. Eu sou meio assim, eu gosto muito de ler a Bíblia, Celso. Né? E eu tenho entendido na leitura que eu faço na Bíblia, no capítulo 6 do Apocalipse, depois logo no início do capítulo 6, Abertura você dos vê selos, né? a abertura dos selos. E vai falar dos cavalos do Apocalipse. E eu falo assim, para que serve cavalo? Né? Cavalo serve para batalha. Guerra. Não, cavalo Batalha. serve para batalha, não é verdade? E lá fala de 4 cavalos. E fala dos seus cavaleiros. Cavaleiro é aquele que está comandando o cavalo. Então, no caso o cavalo é o país. E o cavaleiro é o chefe do país. Então fala de um cavalo branco. Né? E o Brasil, para mim, é esse cavalo branco. Porque é o país no mundo inteiro que fala de paz. E doutor, você falou aí, me chamou a atenção agora, a Rússia também está passando assim por uma transformação, né? Já a Rússia, para mim, fala do cavalo vermelho. E ainda diz mais lá assim, que o seu cavaleiro, ele tem uma espada. E a espada que a Rússia tem para guerrear é a arma nuclear. É o segundo país do mundo em armas nucleares. É poderosíssima, essa é a arma da Rússia, né? Já o cavalo preto é muito interessante. Fala da Índia, né? Brasil, Rússia e Índia. Cavalo preto fala de miséria, de pobreza, de fome, na verdade. E diz mais ali assim, um quilo de trigo por um denário. Uma medida de trigo por um denário. 3 medidas de cevada por um denário. Isso que está falando de moeda única. Que um dia vai ser proposta uma moeda única. Eles vão se reunir, vão propor uma moeda única. Nós temos moeda no mundo inteiro, né? O dólar está não sei quanto. O euro está não sei quanto. O real está não sei quanto. Vai acabar essa história assim, tá entendendo? Essa instabilidade econômica, né? Vai acabar. E o último cavalo é o cavalo amarelo. Amarelo não precisa nem discutir, porque o povo amarelo é o povo chinês. Isso você falou, doutor, interessante, essa Copa do Mundo, parece que não, mas vem mostrando uma Rússia mais assim, participante. Exatamente. Mais, digamos assim, participando de tratados, sendo mais um país acolhedor, né? Tem coisa aí, né? Tem. Então, e o cavalo amarelo, que é o cavalo chamado chinês, não é verdade? E diz lá em Apocalipse que ele vai ficar com 25% da economia mundial. Olha aí. É a leitura que eu faço, né? Entende? E você sabia que o Putin, numa reportagem, ele frequenta a igreja ortodoxa católica
Ortodoxa. Da Rússia, no caso. Mas o Estado russo é ateu, né? Mas eu achei interessante lá que é uma vertente do catolicismo romano, no caso, né? Só que os padres apresentaram suas esposas, inclusive um dos padres lá, a esposa até brasileira, eu achei interessante aquilo. E ele é assim, diz que é um católico ortodoxo praticante, que se confessa, minha irmã, você comentou, mas que coisa interessante. Será que ele também confessou que eles... Deixa pra lá. Os morticínios, aquelas coisas. É verdade. Bem, uma outra coisa que aconteceu nessa semana foi com o Papa Francisco. O que aconteceu com o Papa Francisco? Ele aceitou a renúncia de 3 bispos chilenos, de 34 que colocaram os seus cargos à disposição. Olha, interessante. De 34? Ele aceitou a renúncia. Por quê? Porque esses 3, né, eles acobertavam abusos sexuais de sacerdotes. Olha só. Cometidos contra infantis. E eles mesmos faziam isso, esses bispos. Aí eu fico pensando assim, que príncipes que eram, hein? Esses bispos, hein? Porque, na verdade, para a Igreja Católica Romana, os bispos são príncipes. E o Bento XVI, quando estava no exercício do seu papado, ele chegou a nomear, uma vez, 16 príncipes para o mundo inteiro. Entende? Então, olha que mundo nós estamos vivendo, né? Bispos, depois vem cardeais, depois vem arcebispos, cardeais, né? Pessoa que está lá em cima da igreja e acobertando. A hierarquia, bispos, arcebispos e cardeais. E depois papa, né? E há poucos dias nós estamos falando aqui também de um cardeal da Austrália, que foi condenado por pedofilia, lá na Austrália, um cardeal. O terceiro mais importante da igreja. Você fala que essa escala, então, é crescente, né? É crescente. Bispos, é lamentável, né? É de cima, é o Papa, né? É o cardeal, é o arcebispo, é o bispo. Isso. Não é verdade? Vai por aí. Bem, uma outra coisa que eu achei que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Sarandi. Falei, gente, que mundo nós estamos vivendo, hein? 2.000 casas destruídas, com 2 pessoas mortas, ventos, granizos, não é? E vamos dizer assim, um tornado com mais de 250 quilômetros de velocidade por hora. Olha que coisa tremenda no Rio Grande do Sul. Agora, o Celso. Tiveram mais, no total foram 24 cidades, doutor. 24, né? E essas coisas estão acontecendo. Agora, depois que começou para 20, chegou a 24. Pouca gente teve notícia, as pessoas ficou sabendo disso, né? Mas foi uma tragédia, a gente olhou assim, destruiu o ar, mas então fez um estrago, eu falei, meu pai. Agora, o que eu achei interessante, não foi agora que eu vi isso, né? Mas diz que o país onde existe mais religião africana é no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul? Não é na Bahia, que ninguém pensa, né? E lá na Bahia que tem candomblé, que tem, não sei o que, diz que é no Rio Grande do Sul que tem. E o Rio Grande do Sul recebe cada tragédia que só a misericórdia de Deus. Talvez se explique, né? Com certeza. Eu fiquei pensando assim, por exemplo... E no Rio Grande do Sul, doutor, tem algumas cidades que, segundo a estatística, não possui nenhuma igreja evangélica. Diz que realmente o Rio Grande do Sul é assim. E é curioso porque eu achei interessante que uma vez, assim, Santa Maria chorou. Santa Maria chorou, não é verdade? Em vez de a gente chorar, Santa Maria chorar por nós, é ela que chorou. Aquele episódio trágico, né? Daquela boate Kiss, né? Morreram 200 e tantas pessoas, né? Tudo em Rio Grande do Sul. Tudo né? jovens. É verdade. Bem, uma outra coisa que eu achei muito interessante, foi na França. Nós estamos falando do Brasil, mas na França. O que aconteceu na França? O governo francês, né? O representante do governo, né? Macron. Do Macron, ele disse que a atitude da Itália foi de cinismo e de irresponsabilidade ao recusar navio lotado, né, de pessoas procurando refúgio. Quer dizer, a Itália falou, não, aqui não vai entrar não. Então o Macron, o chefe de Estado lá, ele disse que aquilo era um cinismo da Itália. Então, essa questão de refugiado é um problema, né? Está chegando um problema sério. Mas, Celso, aí eu fiquei pensando assim, né?
não tem um ditado, e diz mais assim, que a Espanha abriu as portas para o mesmo. A Espanha abriu as portas. A Itália, não, aqui não. Chega. Mas e aí, fica? Mas eu falo assim, não existe uma coisa chamada União Europeia? Por que só a Itália também, poxa? É porque a Itália, aquela bota dela, o pé da bota, está do outro lado do Mediterrâneo. Entendeu? Facilita, né? Então facilita. A pessoa sai dali e cai na Itália. Agora a Itália vai pegar tudo? Não tem como. E os outros países da União Europeia? Ficam... Não, eu não quero não. Quer dizer, a França, cadê a França? Cadê a Bélgica? Cadê os outros países? A Alemanha estava recebendo até um certo tempo, mas, Mas acumulou então, tanto. se é uma união... Aonde está a união? Não é verdade? Unidade. Então, escuta aqui, não vai ficar tudo para a Itália. Não, a Itália não chega, tudo é para mim também, pô? Eu concordo com a atitude da Itália. Opa, Que coisa. tá passando tempo rápido, né? Tá muito bem. Bom, eu tenho mais uma coisinha assim. No Dia Mundial de Doador de Sangue, foi no dia 14 agora. Dia Mundial de Doador de Sangue. Dia do Pastor, Dia Mundial do Doador de verdade, Sangue. tudo agora aí. E eu quero considerar que o maior doador de sangue foi Jesus. Eu desconfiei, quando o senhor olhou, falou assim. O maior doador de sangue. E que foi sangue, Jesus. hein? E o sangue de Jesus é capaz de salvar o mundo inteiro. E purifica. Então, no dia 14, dia do doador de sangue. E se você não é doador de sangue, procure doar sangue para salvar tantas vidas que precisam de uma transfusão. Eu, quando era jovem, e era da aeronáutica, eu tinha uma carteirinha de doador de sangue. Você não sente nada, não tem problema, tira lá 450 ml de sangue e, vamos dizer assim, 3 meses depois repõe tudo aquilo novamente. É uma máquina, realmente, o organismo foi muito bem feito. E fazer o bem também. E imagina, uma pessoa que sofre um acidente, que tem uma hemorragia interna, se não tiver sangue de emergência, morre. E você aí com 6, 7 litros de sangue, dando 500 gramas de sangue, você não está dando nada, não é verdade? Agora, eu lamento muito pelas testemunhas de Jeová, né? Qual o problema? Porque as testemunhas de Jeová não doam sangue, achando que estão fazendo certo, mas estão fazendo errado. Porque eu, por exemplo, como as testemunhas de Jeová, eu também não como sangue. Né? Eu estava falando, por exemplo, aquilo que você faz de sangue é chouriço, né? É o chouriço. Não é chouriço? É chouriço. Aquele é sangue puro, né? Eu não como chouriço. Por que eu não como chouriço? Porque você mata a galinha, mata o animal para comer o seu sangue. Isso é errado. Agora, quando você está doando sangue, você não está matando a pessoa. Tirando vida, né? Pelo contrário, você está tirando da sua vida para dar vida para alguém. Prorrogar a vida. Você está mantendo a vida da pessoa e prorrogando a vida de outro. Isso é da vontade de Deus, então, não é? Então, você que não experimentou aquilo, procura um agente de saúde, onde se doa sangue, um hemocentro aí, e vai doar o seu sangue ali no hospital mesmo. Doutor, rapidamente, assim, a tipagem sanguínea, para ter noção, A positivo, O, A, B, você poderia simplificar para a gente? As tipagens sanguíneas, assim? Porque alguém perguntou, uma pessoa precisava de receber transfusão, e perguntou, mas qual é o sangue que é compatível? Então, causou assim uma situação complicada. Nós temos alguns tipos de sangue, É isso. Nós temos o O positivo, por exemplo, que é universal, pode doar para todo mundo. A positivo também? O O positivo, não é verdade? Já o O negativo, não pode. Olha só, verdade? então tem que é uma Ele questão não interessante. pode doar, porque se ele doar para um positivo, a pessoa entra morre, acaba trombosando o sangue, Então, é a incompatibilidade. Agora, se você é A, doa para A. Se você é B, doa para B. Entendeu? Agora, se você é universal, é o positivo, você pode doar para qualquer pessoa. Olha que coisa interessante. Tem AB também, doutor? Tem AB positivo, AB junto. AB também tem. É interessante. Não é? Mas isso tudo é feita a tipagem. Sanguínea. E a pessoa sabe, você pode doar para o fulano, pode receber do fulano. E é dando que a gente recebe, que um dia a gente pode precisar também. Não é verdade? Amigos, vamos ler um trecho da palavra de Deus e trazer uma palavra do Senhor para nós nesta manhã. Josué capítulo 2 diz assim, os primeiros versículos: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente,
como espias, e dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel, para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. E, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens, após os espias, pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam além do Jordão, aos quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus, embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal, de que conservareis a vida de meu pai, a minha mãe, como também meus irmãos, minhas irmãs, tudo quanto têm, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhes disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. E disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, irmãos, e a família do teu pai. Que Deus nos abençoe com esta palavra. Nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra, Pai. Ninguém fala como o Senhor. Ninguém ensina, ninguém mostra, ninguém exorta como o Senhor. Ninguém salva também como o Senhor. Por isso, Pai, ajuda-nos, ensina-nos, capacita-nos também e abençoa os nossos ouvintes também, os rádio ouvintes também, para que a tua palavra, Deus, que não volta para ti vazia, ela cumpra o que apraz ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amigos, talvez você já tenha ouvido falar de Raabe. E Raabe era uma, olha só, prostituta. E um dia, o povo de Israel, quando saiu lá do Egito, ele passou por um vale chamado Vale de Sitim. Não é verdade? Já não estava tão distante da terra de Canaã, para onde o povo de Israel estava indo. E daquele vale, Josué enviou 2 espias à a cidade de Jericó, para ver como é que era a cidade, como é que eles podiam entrar no país de Israel, como é que eles podiam entrar, né? Quais as dificuldades, quais as barreiras. E os espias chegaram lá, só que a cidade era murada. E os 2 espias chegaram na cidade, entraram na cidade, e sabe aonde foram, onde foram parar? Na casa de uma prostituta. Olha só, na casa de uma prostituta. De repente, quando chegaram na casa daqueles 2 homens, alguém falou assim: gente, deve ser judeu que está aqui.
Não é? E o rei ficou sabendo. E imediatamente mandou alguém na casa dessa prostituta chamada Raabe perguntar: cadê os homens que chegaram aqui? Nós queremos saber. Eles são espias, não é verdade? Aí a Raabe falou assim: bom, realmente eles chegaram aqui 2 homens, mas eu não sabia de onde que eles eram, o que eles queriam, eu não sabia, não é verdade? Mas olha, eles já saíram daqui. Se vocês forem correndo agora atrás deles, vocês vão encontrar esses homens. E os caras saíram. E a Raabe o que fez? Escondeu os 2 espias. E depois foi falar com os espias. Escuta aqui. Olha, eu tenho ouvido falar o que Deus tem feito. Aleluia. Eu fico pensando assim, amigos, vocês têm ouvido falar o que Deus tem feito? Você sabe o que Deus já fez na minha vida? Já sabe o que Deus fez na vida do Celso, do Zé Ricardo, do Betinho? Você sabe o que Ele tem feito? Como tem nos restaurado, alcançado, não é? Como tem nos abençoado, você sabe disso? A Raabe falou assim: eu tenho ouvido o que Deus tem feito, como vocês atravessaram o mar, como vocês destruíram Og, rei de Bazã. Entende? E de repente, vocês assumam um compromisso comigo. Assim como eu estou protegendo vocês, amparando vocês, vocês me amparem também. Amparem a minha família, a minha mãe, meu pai, meus irmãos, tudo meu, vocês amparem também. E aqueles espíritos falaram assim: tudo bem, nós concordamos com você. Se vocês nos pouparem, nós vamos poupar você também. E o que fez? Né? Os homens saíram para procurar os moços, não é verdade? De repente a Raabe falou assim, eles falaram: coloca um fio de escarlate. Esse escarlate é um fio vermelho, você sabia? E vermelho fala de quê? Fala de sangue. Olha que coisa interessante. Olha, para você escapar, tá entendendo? Desce de onde você está. Desce. Às vezes você está em cima do muro, e nesse muro é uma casa de prostituição. E você sabe quando nós estamos ausentes de Deus, nós estamos nos prostituindo, você sabia? Nós estamos trocando Deus por deuses. Nós estamos trocando tudo por nada. Obra de mão de homem, nós estamos fazendo isso. Então desce por um fio escarlate, desce pelo sangue de Jesus desse muro, entende? E vai para a montanha, vai para um lugar seguro, e deixa o mundo se lascar por aí, entende? E de repente, né, eles saíram, foram para o morro e esperaram que os soldados voltassem. Os soldados voltaram e eles foram embora e foram lá falar para Josué, né? E Josué prometeu que Raabe e os seus não seriam destruídos se encontrassem na casa dela um fio de escarlate. Olha, sabe de uma coisa? Deus tem prometido também, se o sangue de Jesus estiver na porta da nossa casa, no nosso coração, nós seremos poupados também, nós não seremos destruídos também. Você sabia disso? E é muito interessante a história de Raabe, porque Raabe se casou com um príncipe, você sabia disso? Raabe se casou com um príncipe, um homem chamado Nassom. E desse casamento Raabe e Nassom, surgiu um homem chamado Boaz. Você já ouviu falar em Boaz? Pois é, o Boaz quer dizer, ele tem a força. E você sabe, amigo, quem tem a força? Você sabe quem tem a força? Quem tem a força é Deus. E esse Boaz, olha só, é filho dessa mulher chamada Raabe, filho de Raabe, né, com Nassom, Boaz. E você sabe com quem casou, com quem se casou, com quem saiu esse Boaz? Esse Boaz se casou com Ruth, a Moabita. E você sabe o que quer dizer Moabita? É uma pessoa que mora na terra dos desejos. Olha só. Morava na terra dos desejos. Olha, eu não sei onde você mora. Quem sabe você está morando na terra dos desejos. Mas sai dessa terra. E vem com Boaz. E case-se com Boaz. Boaz é quem tem a força. Você sabe quem tem a força? Quem tem a força é Jesus. E mais ninguém. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, amigos. Encontre-se com Jesus, entregue o seu coração a Ele, Ele vai poupar você, vai poupar a sua família, vai abençoar você. E de repente, interessante, né? Porque a Ruth se casou com Boaz e tem um filho chamado Obed. Olha que coisa bonita. Você sabe o que significa Obed? Adorador. Você está adorando o quê? Adora a Deus. Troca nada por tudo. Deus é tudo na minha vida, na sua vida, pode ser também para sua casa, sua família, seus negócios.
né? E o Obed tem um filho chamado Jessé. Jessé tem um filho chamado Davi. Davi, sabe o que significa? Quer dizer amado. Olha, você é muito amado, você sabia? Nós somos amados em Deus Pai também. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. E até o próximo ponto de encontro, se Deus quiser. Quero dizer, com mais do que palavras, te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor.